Ontem eu estava compartilhando uma palavra junto com o pessoal no Big Cell e creio que foi uma palavra muito propícia para esse tempo, muito oportuna para esse tempo que nós temos vivido, onde nós temos falado mais sobre aliança, sobre relacionamentos, na postura de vivermos um padrão de ligação, de conexão entre nós, segundo o padrão de Deus, e não segundo um padrão humano. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 17. João, capítulo 17, nós vemos a última reunião de Jesus com os seus discípulos. E muitas coisas importantes aconteceram nessa reunião. Foi bem extensa. Jesus, ele celebra com os seus discípulos a ceia, lava os pés dos seus discípulos, ministra. E aqui, já no capítulo 17, ele faz uma oração muito importante. Depois você pode ler o capítulo inteiro. Mas eu gostaria de me ater a uma parte dessa oração, onde ele, orando a Deus, ele menciona, ele pede a Deus pelos discípulos que ali estavam naquela reunião. Quero ler do verso 14 em diante, até o verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E peço não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Até aqui. Esse texto é um texto muito poderoso, porque é uma oração sacerdotal. É conhecida como oração sacerdotal, esse momento da reunião, onde Jesus começa a orar a Deus, já se preparando para aquilo que ele haveria de enfrentar, instantes depois, já sendo traído, preso e logo depois crucificado. Jesus, ele faz essa oração e ele fala algumas verdades que são muito importantes para nós pararmos e meditarmos. Claro que, como eu falei, tem o capítulo todo, mas no verso 14 me chamou muita atenção, porque ele começa dizendo assim: eu lhes dei a tua palavra. Fala para alguém perto de você, fala assim: Deus te deu a palavra dele. Amém? E é interessante a gente entender que essa palavra que nós encontramos aqui no português, palavra, vem do grego logos, que é palavra escrita, um registro. E esse registro, esta palavra liberada, não está apenas ligada ou diretamente e unicamente associada com a Bíblia, mas está ligada com a palavra dita por Deus. Aquilo que expressa o coração de Deus. Porque a própria Bíblia traz um princípio, que a boca fala do que está cheio o coração. Deus não foge a essa regra. O que Deus fala, expressa o seu coração, a sua essência, a sua vontade, o seu plano, o seu desígnio para as coisas. Então Deus, quando Ele libera a sua palavra, Ele está expressando quem Ele é. E quando Ele fala, Jesus fala que Ele está nos dando esta palavra passa a ser nossa. Não é que você ganhe uma Bíblia ou compre uma Bíblia, adquire um livro apenas. Até porque naquela época, o que nós temos aqui de Novo Testamento nem estava escrito ainda. Eles estavam vivendo aquela história. Certamente, depois de 20 anos, começou a ser escrito esses registros que nós temos hoje. Mas não existia apenas o Velho Testamento.
E esse Velho Testamento foi citado por Jesus muitas vezes para trazer os princípios não da lei ritualística que Moisés tinha trazido para os judeus, mas todas as vezes que Jesus citava a lei, ele falava de princípios espirituais, ele falava de fundamentos, ele queria trazer um ensinamento mostrando, na verdade, o coração de Deus, a vontade de Deus. Por isso, quando ele falou, eu lhes dei a sua palavra, ele estava dizendo o seguinte, eu estou dando a vocês algo que vai além de um ritual, de uma religião. É, na verdade, o plano eterno de Deus para mim e para vocês. Eu estou dando isso. Jesus estava cumprindo com a vontade de Deus e Jesus conhecia essa palavra. Por que ele conhecia? Não porque ele apenas lia, estudava, né, os livros que tinham naquela época, os rolos que tinham, né, nas sinagogas. Mas porque Jesus, além de conhecer esses livros, esses registros, esse Logos, o Logos também que vinha de Deus nas suas conversas com o Pai, também era a palavra de Deus. Jesus, por exemplo, ele falava, eu não digo nada que eu não tenha ouvido do meu Pai. Jesus tinha uma intimidade tão grande com Deus, um relacionamento tão profundo com Deus, em oração, em meditação, numa solitude muitas vezes ali, buscando momentos entre ele e Deus apenas, que ele conhecia o coração de Deus. E quando ele conhecia o coração de Deus, ele conseguia ouvir Deus. E ele falava aquilo que ele ouvia. E ele nos deu este conhecimento, ele nos deu essa vontade, ele nos deu esta palavra. Isso é tão importante. Veja que nós nem lemos o verso inteiro, somente uma afirmação, que ele nos deu esta palavra. Então esta palavra foi dada a mim e foi dada a você. Se temos esta palavra, amados, nós precisamos entendê-la. Precisamos ouvi-la, porque ela está falando, porque Deus está falando a todo momento. Deus, ele tem um plano para nós, individual, coletivo. E a todo tempo, esta palavra, que é uma palavra viva, ela se comunica. Ela está se comunicando. Mas nós precisamos entender que para a igreja é necessário aprender a discerni-la e ouvi-la. Não por acaso, quando Jesus ele fala com as igrejas representadas lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, ao final de cada uma das igrejas que ele conversa, que ele traz os seus alertas, ele traz ali as suas repreensões e elogios, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando o quê? A palavra de Deus. Ele não está recitando versículos da Bíblia. Ele está falando a vontade que está no coração do Pai. Porque a palavra é resultado de relacionamento, de aliança na Trindade. A palavra revelada no nosso coração pelo Espírito Santo é o que está no coração do Pai. A palavra que o Filho, no seu ministério, falava às multidões, aos seus discípulos, ensinava as pessoas nos seus sermões, era o coração do Pai, porque existia relacionamento, aliança, intimidade, cumplicidade plena entre eles. Eu sei que quando a gente fala de Trindade, né, fica um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Fala, como é que funciona isso? Mas é o mesmo Deus que se expressa por meio de 3 pessoas. Algumas pessoas, algumas linhas cristãs não aceitam a Trindade. Nós aceitamos. Espero que você aceite também, amém? Você é do Verbo Vivo? Pentecostal? Cheio do fogo do Espírito? Sapatinho de fogo? Reteté, crê na Trindade, amém? Então você crê na Trindade, espero. Mas pastor, onde eu posso ver isso? Vamos só trazer um lembretezinho de que a Trindade é algo real. Jesus foi até João Batista para ser batizado, não é verdade? Lembra disso? Ele chega diante de João Batista, ele está lá sendo batizado, veio uma voz do céu. De quem era a voz? Deus o Pai, que fala com o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo depois que ele fala isso, vem quem? O Espírito Santo. Olha ali os 3, né? Então, a gente sabe que isso é algo real. Porque se você der busca na sua Bíblia eletrônica, aí no seu celular, ou no seu tablet, ou em qualquer aplicativo, você vai colocar lá Trindade, não vai aparecer, tá? Vai aparecer só no Google aquela praia lá perto do Rio de Janeiro, que é a Trindade, né? Praia dos Doidos lá, que a galera vai lá fazer umas coisas lá, né? Vai aparecer aquilo, mas não vai aparecer na Bíblia, tá bom? Mas é real.
Existe, é esse Deus único que se expressa em 3 pessoas. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o mais importante é que nesse relacionamento perfeito, harmonioso, entre Pai, Filho e Espírito, o que eles falam? A mesma palavra. Não há divisão, não há diferença, não há objeção, não há discordância dentro da Trindade. Deus é um Deus trino, o triuno. Então, quando Deus, ele expressa a sua palavra, ele está transmitindo tudo aquilo que, pela eternidade, de eternidade em eternidade, desde o passado mais remoto, que a nossa mente pode entender, até o futuro mais distante da eternidade, que a gente pode também alcançar, esta palavra, ela define essas coisas. Ela define todas as coisas. Não há discussão entre a Trindade. Por exemplo, o pai falando com o filho, não quero. Pode ter na nossa casa, não é verdade? Mas na Trindade não tem. Até penso o seguinte, estava pensando sobre isso, né? E aí a minha mente evangélica, muito criativa, pensou o seguinte: se Deus e Jesus brigassem, discordassem por algum motivo, acho que o universo acabava. Ia ser o Big Bang ao contrário, que o pessoal fala, né? Ia acabar tudo. Porque sobre todas as coisas, aliás, a unidade, o próprio Deus e a sua palavra sustenta todas as coisas. A Bíblia diz, por exemplo, que sem Jesus, nada que foi criado teria sido criado. Tudo foi criado através de Jesus. Tudo foi criado. Ele é antes de toda a criação. Ele é Deus. Amém? Então, entendendo esta palavra que foge à nossa compreensão, foge nossa capacidade de medir o tamanho do seu poder criativo e destrutivo. Esta palavra tão poderosa, esta palavra tem o poder para salvar a nossa alma. Esta palavra está em nós, porque esta palavra foi dada a nós. Fala para alguém perto de você, fala: a palavra de Deus foi dada para você. Aleluia. Essa palavra foi dada, então nós precisamos aprender a discernir essa palavra, entender essa palavra, ouvir essa palavra, compreender aquilo que é o coração de Deus, que se expressa por meio desta palavra. Conhecendo esta palavra, conhecendo o coração de Deus, conheceremos os seus planos, a sua vontade, e muita coisa na nossa vida já começa a se alinhar. Talvez nós vivamos em crise por uma série de questões da nossa vida, brigando com o futuro, brigando com situações, brigando com tantas questões ligadas à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, etc, etc, etc. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, o seu coração, a sua vontade, é certo que boa parte dessas lutas que nós enfrentamos, dessas guerras internas e externas, estarão resolvidas. E aí a paz de Deus vai se manifestar na nossa vida. E essa paz vai conduzir a nossa vida. A Bíblia diz, por exemplo, que a paz de Deus deve ser árbitro no nosso coração. Ou seja, a paz me guia. A paz estabelece os caminhos. Então eu estou andando numa determinada direção. Se eu sinto paz, eu posso continuar. A paz é uma maneira da palavra de Deus falar comigo. Se eu não sinto paz, eu tenho que parar, orar, avaliar as questões, ouvir pessoas maduras. Enfim, Deus tem várias maneiras de falar conosco. Pela sua palavra. Ele pode usar a Bíblia? Evidente que sim. Ele pode falar conosco em oração? Claro. Pode falar por meio de uma pregação como essa? Sim. Pode falar através do seu líder de célula, de algum irmão da igreja que vai orar por você ou profetizar na tua vida? Pode. Existem várias maneiras, mas precisamos estar atentos, porque essa palavra foi dada a nós. Foi dada a nós. Agora, algo interessante e importante para você guardar no teu coração. Quando algum mecanismo externo, algum evento externo, te traz esta palavra, ela precisa encontrar uma testificação interior. Por quê? Porque você não deve viver por direção de outros. Eu, por exemplo, embora seja um pastor aqui na igreja, o seu líder de célula, o seu supervisor, ou teu pastor aqui, ou qualquer pessoa, não deve ser aquela pessoa que deve controlar a sua vida ou ditar para você alguns caminhos. Você precisa encontrar os caminhos em Deus. Evidentemente, nós podemos ajudá-los, podemos falar a respeito de alguns caminhos, né, dar alguns conselhos, mas tanto em pregações, em conselhos diretos, em palavras diretas, em conversas, etc., você precisa
pegar esta palavra e testificá-la com o teu coração, com o teu espírito. Por quê? Porque a palavra está dentro de você. A palavra está perto de você. A palavra está no teu coração. A vontade de Deus já está dentro de você. Talvez você não tenha ouvido internamente. E seja necessário um agente externo para que este agente externo fale e chame a sua atenção de alguma maneira. Mas isso tem que testificar com algo que você já carrega. Tem que bater dentro do teu coração e falar, é isso daí. Eu estava precisando ouvir isso, estava precisando dessa confirmação, estava precisando de algo para ratificar aquilo que eu estava orando, pensando, meditando. Deus estava falando no meu coração a respeito disso. Então quando chegou alguém e falou, quando eu li na palavra, quando alguém orou por mim, quando eu ouvi aquela mensagem, Deus confirmou esta palavra. Porque ela está dentro do teu coração. Amém? Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque nós não podemos viver de revelação terceirizada. Eu não posso depender de terceiros para que traga para mim a palavra de Deus. A Bíblia, desde o Velho Testamento, ela já vinha profetizando que chegaria um tempo onde Deus escreveria suas leis no coração dos seus filhos, do seu povo. No seu coração as escreverei, ele falou. Para que ninguém mais os ensine, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Isso representa uma vontade de Deus que foi mostrada lá no Velho Testamento e se cumpre hoje na igreja, onde nós temos as primícias do Espírito, temos a vontade de Deus sendo revelada pelo Espírito Santo em nós, a sua palavra sendo falada aos nossos corações. Tem ouvidos? Então ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Precisamos aprender a discernir, a ouvir a voz de Deus e entender os seus planos. E o que vem de fora, apenas talvez vai despertar em nós algum tipo de direção ou pensamento. Uma palavra de fora vai apenas confirmar aquilo que já está no nosso espírito. A palavra de Deus foi dada a nós. Jesus deu esta palavra a nós. Na verdade, muito mais do que dar essa palavra, ele se deu, porque Jesus é essa palavra em nós. Amém? E quando nós temos essa palavra, começamos então, não vou nem falar começamos, né? Começa um dilema. Qual é o dilema? Eu tenho essa palavra, eu preciso conhecer essa vontade, mas ao mesmo tempo existem outras vontades em mim que não são fruto da ação de Deus no meu coração. Mas essas palavras são ações ou são resultado de uma construção daquilo que nós experimentamos no mundo. São resultado de estruturas que nós aprendemos na nossa casa, no trabalho, com os nossos amigos. E muitas dessas construções estão erradas, para não dizer todas. Algumas delas podem até parecer boas, podem ser aparentemente boas, mas muitas vezes não são, porque elas discordam na sua essência daquilo que é a palavra e a vontade de Deus. Por isso, Jesus, quando ele fala, eu dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, ele estava enfatizando o seguinte, vocês não podem se igualar aos princípios e valores, às estruturas que o mundo ensina. Porque o mundo, ele não tem o governo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Significa que há um sistema que ele de alguma maneira faz com que os homens até consigam se tolerar. Mas há um sistema que é baseado muito no egoísmo, no individualismo. Cada um faz por si, não faz por ninguém. Se faz por alguém, faz por alguém que ele ama, da sua casa, da sua família, ou pessoas que ele escolha fazer. Mas não para todos. Por isso no mundo, por melhor que seja o sistema, seja o comunismo, seja a democracia, seja o capitalismo, seja o que for, direita, esquerda, coluna do meio, não interessa. Onde tem a intenção humana, vai existir a desigualdade, vai existir a injustiça. Porque o homem jamais vai conseguir chegar num padrão de equidade, de igualdade, de fraternidade, se não for pela vontade, pela palavra de Deus. Não há sistema humano que possibilite isso. Mas o homem tenta. Vai continuar tentando até o fim dos tempos, mas não vai conseguir. Então,
esse sistema do mundo não pode tomar a frente da nossa vida. Não foi por acaso que Jesus falou: eu peço que o Senhor os guarde, os livre do mal. Que mal é esse? Que tipo de mal pode ser tão terrível para nós? Porque quando a gente olha para esse verso, né, o verso 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, em algumas versões do maligno. Este mal, muita gente pensa o seguinte: então, Jesus está falando para que nenhum mal aconteça com a gente. Então, eu não vou bater meu carro, não vou ficar doente, meu filho não vai ficar doente, né? Eu não vou perder nunca meu emprego, nunca vou falir, nunca vou quebrar, vou ganhar sempre meu dinheirinho, vou ficar sempre feliz e nenhuma dificuldade na minha vida. Isso é verdade? Acontece assim? Não, não acontece. Nós temos dificuldades. Isso é a vida. Nós vamos passar por tribulações, por lutas, não tem como fugir disso, ninguém está isento disso. Então, que tipo de mal Jesus está falando aqui? Olha o que ele está dizendo: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, nós estamos nesse mundo, temos que trabalhar, temos que comer, temos que nos vestir, temos que criar os nossos filhos, temos que transitar por esse mundo. Mas nós não somos desse mundo. Amém? Fala assim para alguém perto de você, fala: você não é desse mundo. Fala assim: você é um extraterrestre. Alguns parecem mesmo, eu sei que parece, não tem problema, né? Depois dessa risada aí que parece mais mesmo, né? Mas você não é desse mundo. Mas Deus não quer tirar você do mundo, porque há uma missão para nós aqui. A gente vai falar da missão daqui a pouco, mas há uma missão. Jesus diz assim: eu não quero que o Senhor Pai tire-os do mundo, mas que os guarde do mal. Que mal é esse? Esse mal é o mal conceitual. O que é o mal conceitual? Vamos entender bem o mal olhando para o contrário do mal, né? Muitas vezes, para a gente entender alguma coisa, a gente tem que olhar para a sua visão antagônica, né? Olhamos para o contrário do mal. O contrário do mal é bom, não é isso? O contrário do mal é bom. Quem é bom? Quem é bom? Certa vez um jovem chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa a conversa com ele falando assim: não me chame de bom, porque há somente um bom, que é Deus. Por que Jesus falou isso? Ele ainda estava no seu ministério humano, não tinha chegado até a cruz e não tinha cumprido tudo que ele tinha que cumprir. Então ele não podia tomar esse atributo ainda de Deus, de ser bom. Por isso que a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2 que não usurpando ser igual a Deus, né, se humilhou e se igualou aos homens. Então, Jesus não poderia tomar um atributo que é de Deus. Deus é bom. Amém? Então, tudo que Deus é bom. A essência de Deus é a bondade. Deus é bom. A gente costuma falar que Deus é bom o tempo todo e todo o tempo ele é bom, não é isso? Então, essa bondade de Deus nos ajuda a entender esse mal que ele está dizendo aqui. Então, o que é mal? É tudo aquilo que foge da vontade, do plano daquele que é bom. Então, tudo que está fora da palavra de Deus é mal. Tudo aquilo que foge o plano e o propósito de Deus é mal. Então, quando Jesus fala: eu peço que o Senhor os livre do mal, é justamente que esses discípulos estavam recebendo uma intercessão de Jesus para que eles não caíssem no erro de andar pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus. Andar pela sua própria palavra, pela sua própria decisão e não por aquilo que Deus dirigisse a vida de cada um deles. Este é o mal. Talvez esse seja o motivo de nós enfrentarmos tantos problemas na nossa vida. Nós, muitas vezes, andamos por caminhos que Deus não mandou a gente andar. Nós fugimos da sua palavra. Nem percebemos, nem ouvimos a sua direção. E escolhemos, andamos por certos caminhos que vão gerar consequências para nós. Então, olha o quanto é importante entendermos qual é a vontade, qual é o coração, qual é
a expressão da palavra de Deus para nós, que vai muito além do livro que nós temos como escritura sagrada. Eu não estou desmerecendo o livro, porque esse é um livro sagrado para nós, mas eu estou falando que o que Deus fala vai muito além do que foi registrado nessas páginas. Talvez você leia aqui algum tipo de princípio e você extraia princípios para várias áreas da sua vida, talvez de um versículo. Porque a palavra de Deus tem esse poder de falar com a gente. Mas quando esta palavra fala com você, isso muda a tua vida, isso te traz direção, abre o teu olhar para aquilo que Deus está chamando a sua atenção, faz com que você então entenda o coração de Deus e possa então corresponder com esse coração e com o seu propósito. Então Jesus está falando, livra-os do mal, para nós não andarmos segundo este padrão terreno. O que mais nós podemos classificar como mal? O próprio diabo, que cria, que incentiva, que estrutura esse sistema no qual o mundo vive. Mas também o mal que nós próprios geramos, muitas vezes. Que tipo de mal que nós geramos? É fruto da nossa carne. O que é a carne? Veja, eu estou abrindo os pensamentos e fazendo perguntas para a gente chegar junto a uma conclusão. O que é a carne? A carne nada mais é do que a expressão física e psicológica que nós podemos expressar. Em termos físicos, nós teremos desejos naturais, os nossos instintos, mas também desejos psicológicos, emocionais, onde a nossa mente, a nossa personalidade, onde reside a nossa psique. É assim, Binho? Psique? O psicólogo tem que explicar, né? Psique. A nossa identidade, onde reside a nossa personalidade, expressões do nosso caráter, do nosso temperamento. Essa área toda que se expressa por meio de emoções, sentimentos, razão, pensamentos, memória, tudo isso é a nossa carne. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso não é um mal, porque foi Deus que criou assim. Nós nos tornamos alma vivente a partir de um milagre, de um sopro de Deus, né, que começou lá em Adão. Então todos nós recebemos essa condição de sermos alma. Mas isso expressa a carne. Isso não é mal, mas quando ela está à frente, ela gera mal. Quando a carne começa a definir os caminhos, é mal. Por que que é mal? E sempre será mal. A Bíblia diz que nós não podemos adorar a Deus na carne. A carne não tem o poder de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Ela é incapaz disso. Por quê? Porque a carne, ela vai se manifestar para proteger você. A minha carne vai se manifestar para proteger a mim. Vai buscar o melhor para mim. Essa é a função dela. Agora, se ela está à frente, se ela se manifesta apenas buscando o seu próprio interesse, ela vai sempre estabelecer mal para o próximo. Mas também mal para Deus. Por quê? Porque é um caminho independente de Deus. É um caminho de independência. E a independência, nesse caso, se torna um pecado, porque deixa de confiar e de crer em Deus como provedor, Deus como dono, Senhor da nossa vida. Porque nós começamos a ser o nosso próprio Senhor. E essa independência, ou essa falsa liberdade, ela expressa uma palavra contrária ao padrão de Deus, diretamente. Por isso que a nossa carne vai produzir esse mal. E Jesus, ele falou, proteja-o, guarde-os do mal, era exatamente nesse termo, daquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Não está alinhado com o próprio Deus. E se Deus é bom, tudo que está fora dele é mal. Não existe outro bom. Nem Jesus, ele tentou tomar esse crédito para ele. Quando o chamaram de bom, não foi por acaso que ele falou, olha, não tem ninguém bom aqui, bom é só Deus. Ele falou isso por um motivo, e nós precisamos ter muita atenção nessa questão. E ele continua dizendo, santifica-os na verdade. Olha só, ele fala, livra-os do mal, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A palavra santificar, o verbo santificar,
é o mesmo que separar alguma coisa de algo comum, trivial e até profano, para ser algo santo. Então Jesus ora por nós, para que Deus nos santifique na verdade. E ele continua, que verdade é essa? Como é que está na tua Bíblia aí? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós chegamos de novo no Logos, chegamos de novo na palavra, que ele começa dizendo no verso 14, eu lhes dei a sua palavra, agora ele está falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Significa que nós temos essa palavra, mas podemos não viver santificados a ela. Podemos viver de acordo com um outro padrão. E tudo aquilo que não é verdade é o quê? Vamos pensar no contrário, é a mesma coisa. Tudo que não é verdade é mentira. Então, se eu não entendo e não correspondo à verdade, que é a palavra de Deus, que é aquilo que é bom, eu estarei em engano, vivendo aquilo que não é bom, aquilo que é mal. Então, todo este processo, Jesus ele fala em poucas frases, trazendo verdades tremendas, que são realidades espirituais nas quais eu e você precisamos viver. Precisamos entendê-las e corresponder a elas, pela fé, abrindo o nosso coração, permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração, decodificando, né, essas palavras que Deus vai falando no nosso espírito. Porque a palavra está todinha em você, todinha em mim. O que a gente precisa é decodificar isso. É ir sacando gradativamente, né, porções de verdade e aplicar na nossa vida. Isso não vai acontecer de uma forma apenas num momento. Isso vai acontecer gradualmente na nossa vida. Na minha e na sua vida, gradualmente você vai tendo acesso à verdade. Você vai tendo acesso à palavra. E essa palavra, na medida que você vai tendo acesso, você vai usando esta palavra para quê? Para santificar a sua vida. E o que é a santificação? É separar a sua vida de um padrão natural para algo espiritual. Separar a sua vida de direções totalmente ligadas à carne, que expressam normalmente o egoísmo, o orgulho, a justiça própria, para viver segundo o padrão de Deus, a justiça de Deus, não mais a nossa. A nossa carne vai dizer assim, viva por você mesmo, faça apenas as coisas para você, não permita que ninguém te humilhe, não permita que ninguém te engane. Orgulho, egoísmo. E se alguma coisa que você vê está errado, automaticamente vai disparar no teu coração o desejo de emitir um decreto, um julgamento a respeito de qualquer coisa que esteja errada, que é a nossa justiça. Isso é carne, isso é mal, isso é ruim. Porque se o mundo fosse para ser julgado segundo a nossa justiça, nós mesmos estaríamos julgados. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, isso acontece com frequência, a gente tem que cuidar do nosso coração, né? Estava num determinado lugar, de repente, alguém passou no sinal vermelho. Aí você olha e fala, folgado, né? Até o dia que você faz a mesma coisa. Aí você fala assim, folgado, podia ter uma viatura da polícia aqui agora, para meter uma multa nesse cara aí, né? Aí quando você faz alguma coisa errada no trânsito, você gostaria que tivesse uma viatura para te multar? Claro que não, a gente não quer isso, né? Porque é bom a nossa justiça para os outros. Mas quando o mesmo padrão de justiça que nós queremos para os outros volta para nós, aí a casa cai. É ou não é? Ah, mas foi sem querer. Era mais de meia-noite. Estava perigoso. Eu faço isso de vez em quando, né? Tarde da noite, você não fica ali olhando e tal. Está perigoso, agora também escuro. Mas o farol não está vermelho? Aí eu aprendi uma coisa. Falei, então é o seguinte, eu não posso falar de ninguém. Porque de vez em quando eu também dou os meus vacilos. Pensando na segurança, seja o que for, há uma transgressão. Então, todas as vezes que a nossa carne fala, julgando, acusando, apontando o dedo para alguém, na verdade, nós estamos estabelecendo juízo para nós mesmos. E a vontade de Deus é que a justiça dele julgue tanto a nós, quanto o pior criminoso da terra.
E o mesmo sangue que paga o preço dos nossos pecados, seja passar um farol vermelho, também pode purificar o pecado de alguém que fez coisas muito, mas muito piores do que você. Se olharmos pela nossa justiça, a gente vai falar assim: Deus, esse cara é um criminoso. Como assim? Mas é diferente, o padrão dele é diferente. Ele simplesmente é bom e ele ama. E às vezes, quando nós não entendemos esse padrão da palavra de Deus, do coração de Deus, da essência de Deus, da expressão dele, nós estaremos fora daquilo que é a essência dele e nós estaremos envolvidos em coisas malignas, embora muitas vezes sejam aparentemente muito boas. Temos que tomar cuidado com o nosso próprio coração, amém? Fala para alguém perto de você, fala: toma cuidado com a sua carne. Fala assim: ela é sorrateira, ela é traiçoeira. Quando você menos espera, ela já te dominou, e você já falou, já fez, e pecou. É assim ou não é? Mas eu quero orar por nós aqui agora, dizendo: Pai, nos santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, nos livra do mal. Amém? Então, se santificar, na verdade, é viver o padrão de Deus. Agora, o mais interessante aqui, amados, é que esses 4 versos que lemos, eles na verdade são só uma base e uma preparação para o que vem a seguir. Porque ele vai dizer assim, na sequência desse texto, né? Ele vai falar: assim como tu me enviaste, eu também os enviei ao mundo. E aqui a gente começa a falar: peraí, então quer dizer que viver todo esse padrão, nós precisamos entender que, como Jesus foi enviado para fazer tudo que ele fez, para mostrar todo este padrão na vida dele, nós também somos enviados, porque ele também está nos enviando? É verdade, mas como que isso funciona? Jesus primeiro ele fala o seguinte: por eles eu me santifico. Ou seja, ele estava falando assim: eu estou passando por tudo isso, daqui a pouco, ele não disse isso, mas era o que está no contexto da sua oração. Daqui a pouco eu vou ser traído, vou ser preso, vou apanhar muito, vou ser assassinado numa cruz por eles. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Nós ouvimos nesses dias de primícias que tivemos aqui em janeiro, que em muitos momentos, propostas foram feitas para Jesus para afastá-lo da cruz, não é verdade? Quem lembra disso? Muitas pessoas falaram: sai da cruz, desce da cruz. Pedro falou para Jesus: não deixa isso acontecer com você não, que isso, vira essa boca para lá. Mas Jesus ele foi fiel e obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele estava falando: eu me santifico, ele estava dizendo: eu estou aqui passando por tudo isso a favor de vocês. Aí começa a nós termos uma série de informações que são extremamente importantes acerca do teu papel, do porquê que você não tem que ser tirado da terra. Nós vamos ver aqui, na continuação do texto, verso 20, que não apenas por aqueles discípulos que estavam naquela reunião, mas por todos aqueles que pela sua palavra creriam em Jesus. É assim que está no seu verso 20 aí? É isso que está aí? Não rogo apenas por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. De quem ele está falando? De quem? Olha para o lado, fala: é de você. Amém? Está falando da gente aqui. Então Jesus primeiro ele traz uma base a respeito da palavra que está em nós, que foi dada a nós, que precisamos nos santificar nessa palavra, precisamos negar todo o mal, não permitir que esse mal nos envolva, nem nos engane, né? Que ele estava se santificando por nós, e que esta mensagem não era apenas para aqueles homens que estavam naquela reunião, mas para todos que creriam no futuro, que inclui a nossa vida. Aí no verso 21 começa de uma maneira muito especial. Ele fala: para quê? Ele estava dizendo assim: para que tudo isso? Deixa eu explicar. É por isso. Algumas versões falam: a fim de quê? Então toda essa
questão que falamos até aqui tem um motivo. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. E aí você fala, meu Deus, que poderoso, que bonito. Somos um. Somos um? Amém. É fácil falar amém quando a gente fala de uma forma superficial que somos um. Mas ser um não é ser um de qualquer jeito. Ser um, talvez um time de futebol seja um. Né? O time, quando tem um bom treinador, ele vai trabalhar no time para que aquele time tenha um objetivo. Embora tenham várias funções, eles vão ter ali, né, uma unidade entre eles, uma cumplicidade entre eles. Pode ver que quando um time de futebol perde o jogo porque alguém falhou num lance, é difícil um jogador do mesmo time falar assim, ele falhou, dá licença, tal. É assim que eles fazem na entrevista? Não. Eles falam, não, ele teve um mau momento ali, mas todo o time não foi bem. Esse 7-0 aí realmente foi apenas um acidente, né? Nós não estávamos muito concentrados, mas o professor vai resolver e no próximo jogo a gente vai superar, né? Rumo ao campeonato, né? E assim vai. Eles são um também. Mas a questão, amados, é que este padrão de unidade que está aqui no verso 21, não é qualquer padrão de unidade. Porque Jesus, ele não fala só isso. Ele continua, ele fala, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aí a coisa começa a ficar muito séria. Porque o padrão de unidade aqui não é um padrão de unidade humano. Não é um padrão de unidade que está em 7 passos para a unidade. Não está baseado em nenhum tipo de receita da unidade. Mas de uma essência, de uma pessoa. Da essência de um sentimento, que é o amor. E a expressão do próprio amor, que é Deus. A essência da bondade. A essência da unidade. A essência da aliança. Porque todas essas palavras que eu falei para vocês aqui expressam a identidade, a personalidade de Deus. E nós estamos sendo convidados para viver este padrão de unidade. Para vivermos este padrão de aliança, de cumplicidade, de fé. Quero ler um texto para vocês que está em Efésios capítulo 4. Do verso 1 em diante, Paulo vai dizer assim, se puder projetar rapidamente para a gente ganhar tempo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Quem é amor mesmo, segundo a Bíblia? Quem é amor? Porque Deus é amor. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E olha só o verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. É um. É unidade. É um Deus que se expressa por meio de alianças. Embora nós não merecíamos isso. Estávamos perdidos, como o Diego estava aqui orando no começo do culto. Estávamos afundados. Mas foi lá que Deus nos amou. E foi de lá que Deus nos tirou para fazer uma aliança. O que nós podemos oferecer a Deus, amados, numa aliança? Deus pode nos dar tudo, até a eternidade. O que nós podemos oferecer? Mas Deus, na sua bondade, Ele faz uma aliança, Ele celebra uma aliança por meio do sangue do seu Filho. Por meio do sangue de Cristo, nós temos esta aliança. Podemos celebrar esta aliança. Deixa eu ler um outro texto que está em Hebreus capítulo 10. Deixa eu
eu só lembrar o verso aqui, rapidinho, 19. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho vivo e novo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos a inabalável confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E nos consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Até aqui. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Olha, o sangue de Jesus inaugurou um caminho para vocês, para nós, para que nós cheguemos com ousadia na presença de Deus. Para quê? Para ouvir a sua palavra, conhecer o seu coração, para entendermos o que ele quer. Mas, ao mesmo tempo que ele traz essa revelação poderosa, ele fala que nós precisamos andar juntos, admoestando um ao outro, dando apoio um ao outro, amando um ao outro. Então, a ligação entre nós deve expressar algo que foi celebrado no céu. A aliança que foi celebrada com o sangue de Cristo, com a nossa vida, deve ser também o mesmo sangue que tem que trazer o peso da aliança entre nós. Ou você acha que é por acaso, por uma brincadeira, ou por um mero ritual, que todos os primeiros domingos do mês nós celebramos uma ceia aqui na igreja? Uma santa ceia, uma ordenança de Jesus. Nós não somos muito religiosos. Embora a gente tenha a nossa liturgia, a gente não é muito religioso. Mas duas coisas foram deixadas para nós como mandamento e sacramento para nós, que é batismo e ceia. São mandamentos. Então eu me batizo, não é para tomar um banho, não é para tomar um caldo. Eu tomo a ceia, não é para comer um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva. Isso tem uma representação espiritual, há uma conotação espiritual. Paulo, quando fala da ceia, ele fala assim, então, façam isso, porque o Senhor me falou para vocês fazerem isso. Na verdade, Deus tinha feito nessa própria reunião que a gente está citando aqui, de João, desde o capítulo 13 para cá, que eles celebraram isso. Era algo especial. Jesus fez isso, ele partiu o pão e falou, toma, isso aqui é o meu corpo, bebam, isso é o meu sangue. Este é o sangue da nova aliança. Foi celebrada aquela aliança. Então, quando nós celebramos a ceia aqui a cada primeiro domingo do mês, amados, não é um ritual vazio. É algo que representa a morte de Jesus para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, mas também a condição de amarmos uns aos outros. É o sangue que foi celebrado, derramado para termos aliança com Deus. Mas é o mesmo sangue que nos dá a condição de termos aliança entre nós. Não uma aliança qualquer, mas uma aliança muito superior. Uma aliança que talvez seja impossível, naturalmente, a gente fazer a manutenção disso. É impossível, naturalmente é impossível. Veja quantos divórcios existem no mundo, quantas separações existem. Pessoas que fazem uma aliança e quebram essa aliança. Pessoas que se separam por qualquer motivo, ou por motivos talvez mais graves, eu não sei, mas quebram. Por quê? Porque a aliança não era o principal. Mas quando a gente olha para a palavra, essa aliança que a gente deve viver entre nós, olha o que eu vou falar, presta atenção e guarda isso no teu coração, embora você possa até se escandalizar e não concordar comigo. Mas a aliança que nós temos aqui é mais importante da aliança que você tem com a tua esposa ou com o teu marido. É mais importante. Não por acaso, no verso 25 de Hebreus capítulo 10, ele fala assim, não deixando de congregar como é costume de alguns. O que ele estava falando ali? Já lá no primeiro século, já tinha gente que não entendia aliança,
entrava na igreja e depois ia embora por nada. Abandonava. Desconsiderava. Não apenas a igreja, nem apenas os irmãos, mas o sangue da aliança. O sangue da aliança que nos une. Evidentemente, amados, talvez você esteja começando aqui na igreja e você está ainda começando a entender algumas coisas, mas essa é a verdade, eu digo para você. Se você continuar buscando a Deus de maneira séria, se você continuar buscando entender, conhecer a palavra de Deus, ter seus momentos de oração com Deus, o Espírito Santo vai falar no teu coração sobre aliança e vai falar que isso é sério. Porque eu digo sem medo de errar, com muita ousadia eu digo isso aqui. Todos aqueles que passaram por aqui e não honraram a aliança com você, com o líder da tua célula, com o pastor da rede, com o supervisor, ou comigo, com qualquer outro, não entendeu o sacrifício de Jesus. Eu não estou dizendo aqui, amados, que de repente uma pessoa não possa mudar, ir para um outro ministério, não é isso que eu estou falando. Estou falando de quem desconsidera. Estou falando daqueles que viram as costas e nem dão tchau. Estou falando daqueles covardes que saem e no lugar de vir aqui agradecer, colocam na rede social, no Facebook e outras coisas, críticas no lugar que ele foi salvo. Críticas do lugar que ele foi treinado. Críticas do lugar que ele se casou. Crítica do lugar que ele foi batizado. Crítica do lugar que ele foi alcançado no encontro. Crítica do lugar que ele foi discipulado. Esses são covardes. Esses são covardes. Covardes que não entenderam o peso e a importância do sangue da aliança. Eu não sou muita coisa não, mas desde quando eu comecei a entender isso, eu dei a minha vida aqui nesse lugar. Isso não é nada de vanglória para mim não, sabe por quê? Porque isso mais me abençoa do que outra coisa. Isso é muito mais o favor e a graça de Deus sobre a minha vida do que qualquer coisa. Mas eu consegui entender isso, o valor da aliança, e eu tenho dado a minha vida a isso. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, assim a gente vai indo, vamos fazendo na medida das nossas possibilidades. A igreja pode errar ou pode acertar com você, mas eu digo para você, esse é o lugar onde Deus plantou você. E a Bíblia chama isso aqui de corpo de Cristo. Então eu não tenho direito de virar as costas para o corpo, se eu sou parte do corpo. Eu só posso virar as costas para o corpo quando eu não sou corpo. Quem está de óculos aí? Pega o seu óculos. Tira o óculos. Esse óculos está em você, não está? Esse óculos não é o seu corpo. Coloca ele de volta. Quem está de boné aí? Pega o boné, tira o boné. O boné está na sua cabeça, mas não é o seu corpo. Põe de volta, irmão, está feio. Está tudo despenteado. Deixa eu brincar um pouco também, né? Porque... Tá com brinco aí, irmã? Passa a mão no brinquinho aí. Ó, que bonito. Tem uns irmãos também, né? Fala assim, esse brinco não é eu. É só um acessório. Amém? Não é. Tem muita gente que é acessório na igreja. Tem crente boné, tem crente anel, tem crente correntinha, tem crente brinco, tem crente óculos, tem crente roupa, tênis, meia. Tem até uns crente cueca suja, sabia? Tem uns crentes assim também, mas tem. Mas não faz parte do corpo, perceba, não faz parte do corpo. Quando nós começamos a entender a aliança, e o nível, a natureza de aliança que Deus está falando aqui, eu não posso tratar isso de qualquer jeito. Misericórdia. Mesmo o casamento, que eu não desmereci agora há pouco não, vou falar do casamento, porque o casamento também é uma aliança. Quando nós encaramos o casamento como um contrato, a gente pode separar a hora que a gente quiser. Mas se você casou, vindo até a igreja, procurando um sacerdote, seja ele um pastor, um bispo, tal, fez seu casamento, e abençoou como representante de Deus ali, Deus faz parte dessa aliança, e Deus quer que isso seja honrado, porque Deus é um Deus de aliança. Só por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o casamento, e não se separar por qualquer coisa. Ah, nunca posso me separar? Existem, evidentemente, as suas exceções, são casos mais graves, eu não quero generalizar aqui, também não vou dar detalhes, mas, no geral, a intenção de Deus é, pague o preço da aliança. Lute por aquele com quem você fez a aliança. Lute por quem está do seu lado.
Lute pelos membros da sua célula. Lute pelo seu líder. Lute pelo seu pastor. Uma vez um amigo meu, que estava saindo da igreja, tal, ele foi em casa me visitar, num momento muito difícil que a gente estava passando. Nós tínhamos acabado de perder um bebê, e ele foi visitar a gente lá para dar um consolo, né, para conversar com a gente. E ele começou a falar mal do pastor da minha igreja aqui. Começou a falar mal do João. Criticar, mostrar a visão dele e tal. Eu falei, cara, desculpa. Na hora eu parei, interrompi. Falei, desculpa, você não vai entrar na minha casa para falar mal do meu pastor. Nunca mais faça isso. Eu nunca discuti com esse amigo, nunca. Mas naquele momento eu fui firme. Eu falei, aqui não, meu amigo. Não fala mal do Galego, não. Galego é legal. Meu amigo, parceiro, né? Na verdade, eu nem era tão amigo dele naquela época. Mal conhecia o João. Mas era o meu pastor. O cara vai entrar na minha casa e falar mal do meu pastor, da igreja que eu estou indo. Ah, tá tirando? Aí não, né? Por isso que eu falo, não fale mal da igreja. Sabe por quê? A igreja tem um noivo. E eu nunca vi um noivo gostar que falassem mal da noiva dele. Se você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. E o que Deus quer, olha como é importante isso. E nos chama de noiva, é porque Ele quer uma aliança. Comigo, com você. Porque nós somos o corpo de Cristo. E temos que viver nessa unidade. Para quê? Para sermos um, como Ele e o Pai são um. Para que nós sejamos um com Ele. E assim como Ele nos deu a palavra, para encerrar, no verso 22, Ele fala assim, olha que interessante, Ele fala primeiro, eu lhes dei a sua palavra, e depois Ele fala assim no verso 22, eu lhes dei a glória que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Então, olha, amados, isso daqui deve para nós ser a coisa mais importante que nós podemos buscar enquanto crentes. E se queremos, de fato, cumprir a vontade de Deus. Buscar ser um e viver em aliança. Porque o que Jesus quer aqui, Ele está falando de uma forma muito direta. Ele está falando assim, vocês têm que ser um para quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, se nós queremos mostrar Jesus, se nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus, se nós queremos que as pessoas se entreguem ao plano de Deus para a vida delas, a condição não é evangelizar num primeiro momento. A condição primeira, antes de evangelizarmos, antes de fazermos os cultos, antes de fazermos encontros, antes de convidarmos pessoas para a nossa célula, antes de tudo isso é unidade. Aliança. Quer que a sua célula multiplique? Quem quer aqui? Quer que vai gente na sua célula? Viva um padrão de aliança com as pessoas ali. Chega para o teu líder e faz uma aliança com ele, falando assim, cara, eu estou com você. Eu sei que o teu líder pode ter um monte de problemas, um monte de crise, um monte de situações que você talvez olhe e ache estranho, mas ele é humano como você. Ele tem falhas como você. Talvez mais, talvez menos. Mas não cabe nem a você, nem a ele, nem a mim, a ninguém falar nada. O que cabe a nós? Obedecermos a palavra. E a palavra fala para a gente ser um, viver em unidade, viver em aliança. A partir disso, amado, pode ter certeza. O culto vai ser diferente. A reunião da célula vai ser diferente. Como foi diferente o galera aqui ontem. E foi, sabe por que foi diferente? Sabe por que tinha 1000 jovens aqui ontem? Por causa de uma coisa. Unidade. 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 Líderes de vários bispados, várias redes, vários núcleos, se uniram, se vincularam no espírito e falaram, vamos fazer juntos? Vamos fazer junto. E fizeram. Unidade mostra Jesus. E Jesus estava aqui ontem, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus curou as pessoas, Jesus tocou as pessoas, Jesus brincou ontem nesse lugar. E Jesus, Ele pode brincar lá na sua célula, abraçar as pessoas na sua célula, Ele pode falar com as pessoas na sua célula, mas para isso tem que ter unidade, tem que ter aliança. E é o que Deus tem falado para nós nesse tempo, e é nisso que nós queremos mergulhar. Amém, amados? Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia.
saibam que muitas coisas vão acontecer. Milagres vão acontecer, sinais vão acontecer, maravilhas vão acontecer, pessoas vão se converter, pessoas serão alcançadas, tocadas, famílias restauradas, tudo como fruto da palavra de Deus, claro, mas que será conduzida por pessoas de aliança. Por pessoas de aliança, pessoas que vivem em unidade, pessoas que demonstram o padrão do Evangelho, o padrão do reino de Deus. E se você quer ser uma dessas pessoas, eu vou convidar você para orar agora. Eu vou convidar você a fazer a sua consagração nessa noite. Como Jesus disse, santifica-os na verdade. Eu quero ir um pouco além dizendo, se você quer se santificar nessa verdade, chegou o momento de você fazer uma decisão. Primeiro avalie o preço, saiba que não vai ser fácil. Algumas pessoas são difíceis, pessoas vão te trair, pessoas vão ser mal agradecidas, ingratas com você. Isso acontece, isso vai acontecer. Acontece comigo, já aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas o mais importante não é que você seja aprovado, louvado, reconhecido pelas pessoas. O que mais importa é se você fez ou não a vontade de Deus. É isso que vai, ao fim de tudo, resolver ou não a tua eternidade. E se você quer isso, eu quero convidar você a orar nesse momento, consagrando a tua vida e santificando a sua vida a esta verdade, que é a palavra de Deus. Você quer fazer isso? Então, no seu lugar, não sei se você quer se ajoelhar, vir aqui à frente, mas em liberdade, eu gostaria que você fizesse a tua oração, a sua entrega. E depois desse momento, amado, se você puder, procure o teu líder de célula, ou as pessoas da tua célula, e celebre uma aliança aqui hoje com eles. Se o seu líder não está aqui hoje, está fora, teve que viajar, não veio no culto, procura ele essa semana. Não espera para fazer isso na célula, não. Faz só você e ele. Se encontra com essa pessoa. E fala, quero celebrar uma aliança com você. Eu quero dizer que minha vida está aqui para servir você. Eu sei que eu posso talvez nem entender tudo isso. Eu posso falhar em alguns momentos. Mas o desejo do meu coração é ouvir aquela oração de Jesus e pedir para que essa oração me conduza a viver em unidade e viver em aliança. Amém? Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos em tua presença, ó Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, para que a tua palavra que nos foi dada, a tua palavra, Senhor, que está no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, se manifeste de tal maneira, Senhor, que possa nos guiar e nos conduzir em toda a verdade e direção que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajuda a os nossos olhos não focarem naquilo que não representa o teu querer. Nos ajuda, ó Deus, para que a nossa carne não nos engane, não se levante e possa, Senhor, trilhar um caminho que está contrário à direção que o Senhor tem dado a nós. Nós queremos viver o Evangelho. Nós não queremos ser covardes, não queremos ser medrosos, não queremos ser tímidos. Nós queremos, Senhor, viver de maneira intrépida, de maneira ousada, entrar na tua presença, Senhor, discernindo o corpo de Cristo, sem desvalorizá-lo, sem, Pai, desconsiderá-lo, mas, Senhor, entendendo que nós como corpo, nós como igreja, nós, nossos irmãos, precisamos juntos expressar, ó Deus, a tua virtude, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a enxergarmos de uma maneira clara as direções para a nossa vida e para o nosso ministério. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir claramente o que o Espírito Santo tem falado à igreja nesses dias. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem falado à igreja sobre unidade, sobre aliança, sobre nós estarmos conectados uns aos outros e com o Senhor, no teu plano, na tua vontade. Sabemos que há uma palavra sobre o Brasil, sabemos que há uma palavra sobre a igreja brasileira, e nós não queremos perder esse tempo, nós não queremos perder mais tempo, nós queremos estar conectados com aquele fluir do Espírito que tem varrido a igreja do norte a sul do Brasil, falando de unidade, falando de aliança, falando, Deus, do teu plano, do teu propósito. Senhor, nós queremos ver uma grande colheita, nós queremos ver pessoas que vão chegar aqui, Senhor, doentes, cegas, aprisionadas, totalmente, Senhor,
sem direção, mas queremos ver essas pessoas sendo restauradas, curadas, alcançadas pelo Teu amor. Por isso usa a nossa vida, usa as nossas células, usa, Senhor, os nossos grupos, usa os encontros, usa os cursos, usa os cultos, usa tudo que o Senhor quiser em nós e na nossa igreja. Mas principalmente, Senhor, gera em nós esta unidade, gera em nós essa conexão, gera em nós, Pai, quebrantamento para que podemos amar uns aos outros, sermos um com os outros, andarmos em aliança, andarmos em unidade, e assim, Senhor, declarar ao mundo, porque o Senhor veio. Nós queremos dar um testemunho de Jesus, nós queremos expressar esse testemunho. Nós queremos, Deus, que as pessoas olhem para nós e possam Te ver, que não vejam a nós, que não vejam a nossa célula, que não vejam a nossa igreja, mas que vejam o Senhor, que vejam o Senhor, que não ouçam as nossas mensagens, os nossos argumentos, que elas possam ouvir a Tua voz, que possam ouvir a Tua palavra, que possam ouvir o Teu chamado. Por isso usa a nossa vida, Deus, usa a nossa vida. Nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus. Você pode consagrar a sua vida, começa a consagrar, começa a olhar para as pessoas que Deus tem colocado ao teu lado. Começa agora a entender que Deus colocou pessoas específicas para andar junto de você, para que você não estivesse sozinho, mas também para que você não deixasse outros sozinhos. Há um chamado de Deus para nós, para andarmos casados uns com os outros. Há um chamado de Deus para nós, para andarmos em aliança um com os outros. Há um chamado de Deus que quer romper, que quer destruir a barreira, que quer tirar a separação, que quer tirar a inveja, que quer tirar a competição, a comparação, os sentimentos naturais, carnais, que nos separam. Deus está querendo remover isso, porque o Espírito Santo de Deus fala de unidade. Quando Jesus morreu, diz a palavra que o véu do templo se rasgou para tirar a separação, para que nós pudéssemos ter ousadia de ter aliança e intimidade com Deus. Mas essa intimidade, esta aliança não é apenas com Ele, é entre nós também. Por isso Deus nos ajuda, nos prepara para andarmos nesse nível. Talvez nós não entendamos ainda exatamente o que isso realmente represente, mas nós queremos, Pai, avançar nesse entendimento e mergulhar nessa revelação. Ó Deus, por meio das reuniões do EFAD, Senhor, com os líderes, os pastores, os supervisores, Senhor, que nessas reuniões exista unidade no Espírito, aliança no Espírito. Senhor, que nas células, Senhor, existam também relacionamentos e vínculos, Pai, profundos no Espírito, para que, Senhor, as pessoas possam expressar o amor, o cuidado, possam expressar o discipulado, o treinamento, possam profetizar na vida um do outro, possam interceder pela vida de um e pela vida do outro. Que haja, Senhor, uma verdadeira conexão, que haja, Senhor, uma verdadeira ligação. Senhor, nós não queremos que isso seja superficial, não queremos que isso vire um clube. Nós queremos, Pai, que isso seja uma extensão do reino, a expressão do corpo de Cristo, Senhor, dentro deste lugar, dentro da nossa realidade ministerial. Nós queremos ser o corpo de Cristo. E a Tua palavra diz, Pai, que o corpo ele está ligado, está vinculado, ele não está separado, ele está organizado segundo a vontade do Criador. E foi o Senhor que criou a nós todos, e foi o Senhor que criou a igreja, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo.